Boa noite. Duas empresas foram interditadas no Distrito Industrial de Queimados, na Baixada Fluminense, por poluir os rios da região. A vistoria foi feita pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, em conjunto com a Polícia Ambiental. Vamos falar também do acordo de delação premiada de Sérgio Cabral com a Polícia Federal. Os benefícios para o ex-governador ainda não foram acertados. E em Paraty, na Costa Verde do Rio, um turista foi assassinado e a mulher dele estuprada. O suspeito de cometer os crimes foi detido. Tudo isso e muito mais você acompanha em 30 segundos aqui no Jornal do Rio e eu te espero. Cinco empresas localizadas no Distrito Industrial de Queimados, na Baixada Fluminense, foram fiscalizadas hoje pelo Instituto Estadual do Ambiente, em parceria com a Polícia Ambiental. O objetivo foi verificar se o material sem tratamento estava sendo despejado no Rio Guandu. Duas empresas tiveram as atividades suspensas. A fábrica de roupas foi a primeira empresa fiscalizada pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA. Lá, os técnicos identificaram o desvio irregular de esgoto industrial no Rio Poços, um dos afluentes do Rio Guandu. Os fiscais verificaram que a estação de tratamento de esgoto da fábrica não funciona e encontraram um desvio para que os resíduos não precisassem passar pelo tratamento. O local foi embargado e as atividades tiveram de ser suspensas. Para que tenhamos uma atenção especial a essa ação dessas empresas que podem estar contribuindo para a contaminação do sistema de captação de água do Rio Guandu. No total, 32 fábricas atuam no polo industrial de Queimados, que fica na bacia do Rio Guandu. A operação também verificou outras irregularidades, como esta terraplanagem às margens deste córrego, que também deságua no Rio Guandu. A gente não sabe qual é o tipo de material que está ali, pode estar sendo carreado por um afluente do Rio Guandu, e outros ilícitos ambientais foram apresentados aqui, como, por exemplo, a supressão de vegetação. A fiscalização acontece em meio a uma crise que teve início após os consumidores relatarem cheiro e gosto ruins na água. A explicação foi a proliferação da geosmina, substância orgânica produzida por algas, que se reproduzem justamente em água poluída por esgoto. No início desta semana, o funcionamento da estação de tratamento do Guandu foi interrompido após uma grande concentração de detergentes ser encontrada. O INEA investiga se as indústrias ao longo das margens dos afluentes do rio têm ligação com o episódio que deixou muitos moradores sem água. E 11 caminhões que transportam água mineral foram infracionados hoje pela Vigilância Sanitária. 2 deles levavam galões sem lona de proteção de carga e 9 deles não tinham licença. Essa ação foi motivada pelo aumento do consumo de água mineral por conta da crise da água. As equipes estiveram em 3 indústrias em funcionamento no município e verificaram as condições das fontes, questões de higiene e todo o processo operacional. Amostras da água foram coletadas para análise e ontem, como mostramos aqui no Jornal do Rio, a empresa responsável pela marca Ipanema está proibida de comercializar galões de 20 litros após coliformes totais serem encontrados em níveis acima do permitido. E o acordo de delação premiada do ex-governador Sérgio Cabral com a Polícia Federal foi homologado hoje. Os benefícios para Cabral, condenado 13 vezes a mais de 281 anos, ainda não foram acertados. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal e relator da Lava Jato, homologou a delação premiada do ex-governador Sérgio Cabral. Agora os trâmites seguem com a Procuradoria-Geral da República, que dará andamento ao depoimento. A Polícia Federal não confirmou quais os benefícios Sérgio Cabral vai ganhar por esse depoimento, mas afirmou que o ex-governador concordou em devolver aos cofres públicos 380 milhões de reais que ganhou em propina quando era governador do estado. A defesa do ex-governador não quis se manifestar. Sérgio Cabral está preso desde 2016, condenado a 281 anos de prisão. E ainda nessa edição, polícia prende suspeito de matar turista e estuprar mulher em Paraty, na Costa Verde do Rio.
O empresário Eduardo Fauzi, apontado como um dos responsáveis pelo ataque à sede da produtora Porta dos Fundos, teve o pedido de salvo-conduto negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Fauzi está foragido na Rússia desde o dia 30 de dezembro do ano passado e, caso o pedido da defesa fosse concedido, ele poderia retornar ao Brasil sem correr o risco de ser preso. Eduardo Fauzi e outras 4 pessoas são acusadas de atirar coquetéis Molotov dentro da sede da produtora. Esse ataque aconteceu em meio às críticas à produção do especial de Natal do canal Porta dos Fundos, intitulada A Primeira Tentação de Cristo. E um motociclista morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas num ataque a tiros na noite desta quarta-feira em Bangu, na zona oeste do Rio. E entre as vítimas está uma criança. A menina Nicole Maria Carvalho, de 3 anos, está internada no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, zona oeste do Rio. Ela foi atingida no pé, passou por uma cirurgia ainda na noite de ontem e seu estado de saúde é estável. Ela deverá receber alta nesta sexta-feira. Ela foi baleada, uma das balas entrou pelo calcanhar, atravessou a tíbia, o osso da perna, e ficou alojada no músculo. Eles operaram, colocaram um fixador externo, a criança está ótima, está brincando lá em cima, vai ter alta amanhã, já está tudo ok com ela, não foi nada mais grave. O crime aconteceu por volta das 8h30 da noite desta quarta-feira, aqui nesta rua em Bangu, na zona oeste do Rio. A menina seguia para a igreja com a mãe quando foi atingida na perna. Testemunhas contam que 2 homens teriam passado de carro atirando contra um motociclista que morreu no local. Um outro homem também ficou ferido, mas passa bem. Ramon Costa de Oliveira morreu no local. A polícia investiga se ele, que já tinha passagem por roubo, era o alvo dos criminosos. O outro ferido no ataque é Johnny Alves de Freitas. Ele, que já recebeu alta, trabalha como mototaxista e é vizinho da família da menina Nicole. Depois do susto, o avô da menina agora diz estar aliviado. Ainda bem que não foi na cabeça, foi no pé. Isso foi melhor ainda. Entendeu? Mas, em compensação, a gente fica com a dor. Como é que vai ficar uma criança? Eu perdoo a pessoa que fez. Meu dever é esse, é amar o próximo a mim mesmo. Eu perdoo qualquer pessoa, mas eu espero que tudo dê certo, mas que a justiça possa ser feita a justiça. Só este ano, 4 crianças já foram baleadas. Dessas, 2 não resistiram. E um taxista foi preso nesta quarta-feira, acusado de praticar golpes em estabelecimentos comerciais em várias regiões do Rio. Imagens de câmeras de segurança mostram Marcos Bacelar Generoso, de 55 anos, dentro de uma loja de artigos religiosos no Caxambi, zona norte do Rio. Ele entra, conversa com o funcionário e os 2 saem. O proprietário do estabelecimento explica que o homem não tinha nenhuma atitude suspeita. Ele entrou na loja pedindo para trocar R$100, que estava com um passageiro dentro do carro aguardando. Eu peguei 2 notas. A princípio eu disse que não tinha, mas peguei 2 notas de 50, porque eu conferi que tinha, né? Precisava depositar, não precisava de tanto dinheiro no caixa, e entreguei para o meu funcionário poder ir com ele trocar o dinheiro. Ele pegou o dinheiro, entrou no carro e arrancou e foi embora, simplesmente. Marcos foi preso nesta quarta-feira na Barra da Tijuca, zona oeste, acusado de praticar este golpe em vários estabelecimentos comerciais. Ele também foi flagrado num pet shop em Ipanema, na zona sul, onde funcionários também caíram na lábia do taxista. As investigações apontam que o taxista agia sempre da mesma maneira. Ele estacionava o carro próximo às lojas, entrava e perguntava aos vendedores se tinham troco para R$100. Depois de pegar as notas trocadas, ele dizia que ia no carro buscar a nota maior, mas fugia com o dinheiro. Ele usava vários táxis, toda hora ele trocava de veículo, tá? Mudava de cooperativa. Pelo crime de roubo, a pena de 4 a 10 anos de reclusão. No entanto, ele é suspeito de diversos outros crimes. Ainda segundo as investigações, em um dos casos, o criminoso voltou ao estabelecimento para ameaçar com uma arma de fogo um lojista que o denunciou. Contra Marcos, há pelo menos 16 registros de ocorrência em delegacias do Rio. Um outro caso envolvendo o taxista chamou a atenção.
Este homem, que prefere não se identificar, encontrou duas turistas desesperadas depois de terem sido enganadas por motoristas no final de uma corrida. Falou que tinha sido lesada dentro de um táxi. Eu falei, como assim? Eu saí do Aquarrio, peguei um táxi amarelo e quando chegou na Praça do Lido, eu falei que ia pagar com tarjeta, que é cartão de crédito em castelhano, e deu R$62. Ele tinha passado 620. Ela falou, mas isso aqui está errado. Ele, não, aqui no Brasil se faz assim mesmo. Nesta tarde, o suspeito se entregou à polícia e devolveu o dinheiro. E um turista da Lituânia foi morto e a mulher dele estuprada em Paraty, na Costa Verde do Rio. Um suspeito foi detido pela polícia. O crime aconteceu na Praia do Sono, um balneário a cerca de 30 quilômetros do centro histórico de Paraty. Não é possível chegar de carro no local, apenas de barco ou por uma trilha de 1 hora em meio à mata fechada. Durante a madrugada, um homem invadiu a casa alugada pelo casal e assassinou o estrangeiro. Adam Zindel tinha 37 anos e era da Lituânia, um pequeno país no leste da Europa. O corpo dele foi encontrado com braços e pernas amarrados em uma cadeira e com várias marcas de ferimentos. Adam estava no Brasil desde a semana passada e passava férias com uma mulher, uma paulistana de 35 anos. Ela foi violentada pelo criminoso, que fugiu levando a carteira do turista. O crime violento chocou os moradores da Praia do Sono. O corpo do turista foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal da cidade vizinha de Angra dos Reis, porque Paraty não tem IML. Ele será submetido à perícia e em seguida deve ser levado de volta à Lituânia, onde será enterrado. A mulher de Adam também esteve no IML de Angra dos Reis para fazer o exame de corpo e delito. Muito abalada, ela está sendo acompanhada por uma equipe com psicólogos e assistentes sociais da prefeitura. Um suspeito foi detido e interrogado na delegacia. Ele é morador da região, já tem passagem por tráfico de drogas e tinha sido contratado para capinar o terreno da casa. Outras testemunhas também foram ouvidas pela polícia. O depoimento da vítima, nesse caso, foi fundamental na elucidação do fato. Por quê? Por mais constrangedor, por mais doloroso que é uma pessoa ser vítima desse tipo de crime, nesse caso concreto, ela ainda teve forças para ter essa vontade, essa voluntariedade de colaborar com as investigações. E a seguir a gente fala sobre o início das obras do programa Comunidade Cidade na Rocinha, na Zona Sul. 120 leitos da rede municipal de saúde serão reservados para possíveis pacientes com coronavírus. Essa medida faz parte do plano de contingência elaborado pela Prefeitura do Rio, que também prevê o treinamento de profissionais e a manutenção de estoques estratégicos de insumos. Com o documento, o município busca orientar os critérios de definição de casos suspeitos, fluxos de notificação, coletas de amostras laboratoriais e também a resposta aos níveis de alerta. E os crimes de estelionato através da clonagem de perfis em aplicativos de mensagens têm aumentado cada vez mais. São inúmeros relatos nos últimos dias e, normalmente, os golpistas usam as mesmas técnicas. Era um sábado e a Marcela, preocupada com uma viagem, nem percebeu que a ligação com o DDD de São Paulo seria mais um golpe. Em pouco tempo, ela perdeu todo o acesso ao WhatsApp. Ela conta que a conversa do criminoso não levantou suspeita. Era apenas a confirmação para uma festa de uma amiga que normalmente dá festas de final de ano. O criminoso pediu um código enviado por SMS para confirmar a presença. Aí perguntaram, esse seu celular é o WhatsApp? Eu falei, sim. Então vou estar te enviando um código para fazer o cadastro aqui para você estar vindo na festa. A festa vai ser assim, assim, assado, com traje de gala, vai ser comida italiana, não sei o que lá. Você pode levar um acompanhante. Falei, tá, legal, não sei o que lá. E aí, recebeu a mensagem? Me fala aí o número, um código de 6 dígitos. Eu falei, aí deu o código errado na hora, sem querer. Aí depois disse o código certo. E aí é isso que eles clonam, esse código. Não demorou muito para diversas pessoas ligarem avisando que o golpista pedia dinheiro em nome dela. E mesmo tentando entrar em contato com o maior número de pessoas para avisar da fraude, uma amiga chegou a transferir R$ 1.890. E golpes como esse, clonando o WhatsApp, são bem mais comuns do que a gente imagina. Uma pesquisa feita por uma empresa de segurança cibernética aqui no Brasil estima que 23 pessoas são vítimas desses estelionatários
todos os dias. Aqui no estado do Rio, o registro desse tipo de fraude aumentou 19% nas delegacias quando a gente compara 2018 com 2019. O delegado titular da Delegacia de Defraudações, que é responsável por investigar essas quadrilhas, explica que as estatísticas podem ser ainda maiores, já que as vítimas têm vergonha de registrar o caso. E dá dicas de como evitar cair em golpes como esse. A primeira dica é nunca acreditar. Sempre confirme. Liga para a pessoa, meu irmão, está precisando, está onde, está não sei o quê. Nunca passar o código de referência do WhatsApp. São cautelas básicas que evitaria um prejuízo enorme. E uma boa notícia, as obras do programa Comunidade Cidade, lançado em janeiro, começaram hoje na Rocinha, na zona sul do Rio. 18 prédios habitacionais em diferentes áreas da Rocinha, na zona sul do Rio. Esse é o projeto para a Rocinha daqui a 5 anos. O processo de desapropriação dos terrenos onde o governo pretende construir as moradias já está em fase preparatória. O projeto é dividido em 5 eixos, com a proposta de levar saneamento, criar mais de 2.000 moradias, novos pontos de coleta de lixo e cobrir outras lacunas no serviço público. Serão investidos cerca de 2 bilhões de reais. O montante será dividido entre a Companhia de Águas e Esgotos e o Tesouro Estadual. Vai mudar a vida e a estimativa das pessoas, né, para que elas venham viver com uma qualidade de vida melhor. A saúde vai melhorar. O projeto será concluído em 2025. Um investimento de 300 milhões de reais será feito já neste ano. As obras de urbanismo e habitação devem ser finalizadas em 3 anos, enquanto as sob responsabilidade da SEDAI em até 5. O que as favelas no Rio de Janeiro estão precisando, e na cidade brasileira de uma maneira geral, é uma política continuada de urbanização, né, depois de fiscalização das ampliações, das eventuais ampliações. A Rocinha não é fácil de ser enfrentada, não estou dizendo que é fácil, mas ela demanda uma política continuada de Estado e não de governo. A Rocinha recebeu diversas obras nas últimas décadas que nunca resolveram o problema da comunidade. Por isso, os moradores não estão tão confiantes assim nesse novo projeto. Tem um pouquinho de desconfiança sim, mas que os moradores façam a sua parte, fiquem em cima, fiscalize, cobre, para que, caso mude de governo, as obras continuem. O último censo realizado na Rocinha calculou 101 mil habitantes. Mas técnicos do Comunidade Cidade apontam que hoje moram no local cerca de 120 mil pessoas. Para passar de uma comunidade, falando com português claro, favela, para a cidade, o que distingue não é a qualidade da moradia, nem mesmo o esgotamento sanitário, é o título da propriedade. Última parada e a seguir, moradores de Ramos sofrem com descaso em plena Avenida Brasil. Voltamos já já. Quem mora em Ramos, na zona norte da cidade, convive há anos com descaso em plena Avenida Brasil. É que um espaço destinado para se tornar uma praça segue abandonado e oferecendo riscos aos moradores. E o problema se agravou com a paralisação das obras da Transbrasil. O espaço acumula entulho, lixo e resquícios de obras. O local fica em Ramos, na zona norte do Rio, bem embaixo do viaduto por onde passam os BRTs do corredor Transcarioca e tem causado transtornos aos moradores. Olha como é que tá isso aí, ó. Aí cada dia ninguém faz nada, aí acontece isso, né? Rato, mosca, tudo aí, tudo podridão aí. As empresas e casas que existiam aqui antes de 2014 foram demolidas para a colocação do viaduto. Depois, o espaço se transformou num canteiro de obras para guardar materiais utilizados na construção da pista da Transbrasil. Mas, ao longo dos meses, virou moradia de pessoas em situação de rua e usuários de crack. Nós temos essa preocupação, né, da invasão, porque o nosso comércio é aqui, a nossa moradia é aqui, então a gente fica preocupado, né? Os moradores, então, entraram com um pedido na Prefeitura do Rio para que todo este espaço seja uma praça. 331 assinaturas foram entregues e a petição foi aceita pelo município. Pedimos uma simples coisa: uma quadra poliesportiva em tamanho oficial, um kit de brinquedos, que é balanço, gangorra, para que os pais da região tenham onde levar seus filhos ou filhas,
e uma academia da terceira idade. A prefeitura prometeu aos moradores que começaria as obras de revitalização deste espaço no primeiro semestre do ano passado. E como a gente pode ver, isso não aconteceu. E agora, com a paralisação das obras do BRT Transbrasil, não há nenhuma previsão de quando esse cenário vai mudar. Em nota, a prefeitura disse que finaliza o projeto para iniciar as obras e deu um novo prazo, a partir de abril. O Jornal do Rio fica por aqui. Obrigada pela companhia e a gente volta a se encontrar amanhã às 10:50 da noite. Vem aí o Jornal da Band com as principais notícias do país e do mundo. Boa noite e até amanhã.